Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre sendo mãe. Bom, espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero aproveitar aqui para pedir para você mandar alguma mensagem através do WhatsApp DDD 22 99222 1003. Vai ser incrível receber sua mensagem. E já começo parabenizando todas as mães, porque nesse final de semana a gente comemora, o Dia das Mães. E para quem ainda tem a sua mãe, para quem a sua mãe já partiu, é sempre importante a gente poder, com quem está aqui, poder estar junto, se possível. Ainda mais depois da pandemia, que muitas vezes a gente ficou impossibilitado disso. E para quem a mãe já partiu, que possa lembrar, com muito amor, com muita saudade, dos momentos que foram vividos, com muita alegria. É sempre bom a gente poder pensar nas pessoas que já partiram desse plano, mas trazendo muita alegria no nosso coração, sentimentos bons, isso é muito importante. Bom, e por que no tema do podcast eu usei, o verbo no gerúndio sendo mãe? Porque, gente, é um aprendizado contínuo. A gente está sempre aprendendo com os nossos filhos. Eu tenho uma filha chamada Ana Júlia, completou esse ano 14 anos, amo de paixão. E eu estou sempre aprendendo com ela, E eu tenho certeza que todas as mães estão sempre aprendendo. E como que a gente precisa aprender até em função da mudança do mundo, do quanto o mundo vem mudando, do quanto as crianças são diferentes, quando a gente compara, e é engraçado quando os mais velhos falam, como que eles foram educados, como que era isso, como que era aquilo, e a gente vê hoje, inclusive eu vejo muita diferença, das coisas que estavam à minha disposição quando eu tinha a idade da minha filha e o que tem hoje à disposição dela, principalmente com acesso à internet. Então, e ao mesmo tempo a gente vê também que muito desse acesso à internet, que inclusive a gente como mãe colocou na mão das crianças, porque quantas vezes eu não tô aqui para falar da mãezinha perfeita não, porque eu não fui uma mãe perfeita, não sou e nunca conseguirei ser. Eu estou sempre buscando o meu melhor, aprendendo, reaprendendo, descobrindo, mas não existe essa perfeição. Então eu não vou gravar esse podcast dizendo ou querendo mostrar para vocês que eu sou uma mãe perfeita, porque eu não sou. E não tenho a menor pretensão de ser. Então, eu tô falando isso, porque muitas vezes eu comprei, muitas vezes não, eu dei o celular para minha filha se distrair, porque eu precisava fazer alguma coisa. E aí minha filha se distraía, eu podia lá fazer o almoço, eu podia lavar a louça, eu podia lavar o banheiro, eu podia fazer uma proposta para um cliente, eu podia terminar uma atividade do trabalho. Quantas vezes a gente não fez isso? Aí hoje, os nossos filhos adolescentes, vivem com o celular na mão, e a gente fala, larga isso, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa sem que seja com esse celular na mão, Mas quem começou com esse incentivo? E a gente tem que rir um pouco disso, A gente tem que ver como é que a gente agora, consegue trazer essa criança, esse adolescente para um nível de equilíbrio. E eu sei que não é fácil. Eu sei que o que acontece na minha casa acontece na casa das outras mães, dos outros pais que têm filhos com a mesma idade, Só muda o endereço. Quando a gente comenta com as amigas, gente, só muda o endereço, é tudo igual. Mas isso faz parte também do mundo que a gente vive.
uma criança, um adolescente que tá sem celular, muitas vezes a sensação que ele tem é que ele tá excluído do mundo, né? Que ele tá fora do mundo. Tem muita coisa, gente, pra gente poder aprender, trabalhar. Mas o que eu quero trazer aqui, né, pra você que é mãe, pra você que, não sei, acabou de ser mãe, ou já é mãe há muito tempo, né, é que a gente possa viver essa maternidade com leveza, com alegria, que a gente possa passar. Eu sei que às vezes não é fácil mesmo, sabe? Não é um mar de rosas, mas é uma chance que a gente está tendo da vida de, de amar além da gente, sabe? Que é incrível. E, e pensar no que a gente pode fazer, e eu diria até além de fazer, de ser, né, como exemplo, no meu caso, para minha filha, para que ela seja um ser humano cada vez melhor, para que eu seja exemplo de muitas coisas legais que ela possa levar para a vida dela e também de coisas não legais que ela possa mudar a partir da consciência dela. Porque se a gente for parar para pensar, quantas coisas a gente mudou na educação do nosso filho que os nossos pais faziam e que hoje, na consciência que a gente tem, não cabe mais, não há necessidade. E tá tudo bem com relação a isso. Se isso é leve para você, tá tudo bem. Então a gente começa a olhar a educação, a gente começa a se ver, nossa, né, e isso é uma busca muito interna minha, de me melhorar, né, de olhar como eu posso ser melhor. E tudo começa, gente, dentro da nossa casa. Não começa lá no trabalho, não começa com os vizinhos. Começa aqui, dentro da nossa casa. Como eu posso ser melhor dentro da minha casa? Como é que o ambiente da minha casa pode ser melhor? E aí, quando eu falo melhor, não é de ter coisas, não. Mas de ter mais afeto, de ter mais conversa. E a gente sabe que isso é um grande desafio no mundo que a gente está hoje, né? Porque as pessoas não querem conversar. Os nossos filhos adolescentes não querem conversar com a gente. Eles querem conversar com os amigos deles, da idade deles. E a gente precisa estar buscando essa comunicação, né, incansavelmente. A comunicação que passe do sim, do não. A comunicação que a resposta não seja, tá, ok, né? A comunicação que eles consigam falar pra gente o que eles estão sentindo. E a gente também precisa aprender a respeitar o espaço deles. A deixar eles fazerem escolhas. Então, gente, é realmente um processo de muito aprendizado e reaprendizado. Porque são gerações diferentes, são mundos diferentes, são crenças diferentes, são realidades diferentes. Né? A gente poderia conversar aqui horas e horas. Se tivessem mais mães aqui comigo ao vivo, no bate-papo, né? Seria incrível para a gente poder contar esses casos que são iguais e que só muda o endereço, né? De verdade, só muda o endereço. Mas o que eu quero trazer nesse podcast é essa consciência, né? Da gente buscar essa questão do nosso aprendizado como mãe, sendo mãe, de uma forma leve, de uma forma autêntica, de uma forma extremamente amorosa. Porque onde há amor, não há medo, não há insegurança, não há indiferença. E dizer que se você foi uma filha que não recebeu amor, que não teve amor, e que você muitas vezes, como mãe, sente dificuldade de expressar isso, que você pode, sim, acessar, que isso está dentro de você. A gente precisa descobrir a forma, mas está dentro. Né? E a gente precisa aprender mesmo a expressar mais esse amor das diversas formas que a gente possa expressar, sem ter um padrão, sem estar numa caixinha, sabe? Porque o amor ele é tão grande, ele é tão magnífico, que ele não precisa ter um padrão. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer muito abraçar, né? O abraço, ele cria vínculo.
E isso ficou mais forte ainda após pandemia, né? Quando a gente realmente pode abraçar as pessoas. Quando foi liberado o abraço, agora vocês podem abraçar, que vocês não serão contaminados pelo vírus. Então, como é bom abraçar, mas aquele abraço de verdade. Como é bom a gente conseguir olhar olho no olho, aquele olhar que enxerga, aquele olhar que vê a alma, aquele olhar que sente o que o outro está sentindo. Que bom quando a gente dá um aperto de mão, e é um aperto de mão verdadeiro, sabe? E a gente sente a energia daquela pessoa que a gente está apertando a mão. Então, gente, o toque físico, ele é muito importante. E nesse aprendendo e reaprendendo, né, ser mãe, eu pude descobrir o quanto é importante abraçar a minha filha, o quanto é importante olhar para ela, ver como que ela se expressa, como que ela sorri, e deixar ser quem ela quer ser. Claro que a gente vai ter lá os ajustes que a gente vai fazer, que a gente vai conversar, mas quando a gente dá abertura para que o nosso filho, a nossa filha, no meu caso a Ana Júlia, que ela floresça quem ela é, quando o pai e a mãe dão permissão para isso, nossa, são tantas infinitas possibilidades. Mas quantas vezes a gente quer, né, muitas vezes escolher a profissão do nosso filho, a gente quer escolher como ele tem que se comportar, o que ele tem que fazer, que tem que ser assim, que tem um controle. A gente tem muitas vezes um controle, na verdade a gente quer ter esse controle, porque na verdade a gente não tem. Não tem esse controle, a gente não pode colocar o nosso filho numa bolha e achar que o mundo não vai tocar, que ele não vai sofrer, que ele não vai ter que aprender com as próprias experiências. Ele precisa viver. Ele precisa viver para ele poder crescer, para ele poder saber o que é bom para ele, o que não é, quais escolhas foram legais, quais escolhas não foram, o que ele vai repetir, o que ele não vai repetir. Assim como a gente também teve o nosso processo como pessoa de desabrochar, de ir com o tempo nos conhecendo mais, nos redescobrindo, né? E ser mãe é parte desse processo também, é uma escolha. Como tá tudo certo com relação às mulheres que escolheram não ser mães. E o importante, gente, nesse processo, né, de aprendizado, principalmente sendo mãe, é você realmente amar de verdade quem o seu filho é, independente de qualquer situação, independente se ele não foi bem numa matéria, se ele não é o aluno a top das galáxias daquela turma, se ele não se ele não se veste como você gostaria, se eu tenho menina, né? Minha filha adora se maquiar. Eu pouco gosto de maquiagem. Mas eu acho isso super... Minha filha se maquia todos os dias, gente. Todos os dias. Eu falo, meu Deus do céu, como que você tem tanta inspiração, tanta vontade, né? Mas é uma coisa dela. E tá tudo bem. Então, com certeza tem um monte de meninas que não gostam. Assim como eu não gostava. Todo dia, nem hoje, todo dia eu quero. É para um evento ou outro que eu preciso ir. E tá tudo bem, eu aprendi a acolher isso dentro de mim. Volto a dizer, porque eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Então, quando a gente começa a acolher, porque existe um mundo lá fora que diz como a gente tem que ser. Para ser aceita, você tem que ser assim, você tem que fazer assado. E a gente vai acreditando que isso é uma verdade absoluta. Mas será que aquele ambiente lá que querem que você mude, que você seja uma outra pessoa, é o seu ambiente mesmo? Esse ambiente tá te trazendo saúde, ele é saudável para você ou ele tá te adoecendo? Só que muitas vezes a gente tá nesse processo louco de só olhar para fora o que o externo quer da gente e a gente não tem a coragem de olhar para dentro e falar, não, aquele não é meu ambiente. Eu preciso ir pro ambiente que eu possa ser quem eu sou e eu me sinta pertencente.
eu me sinta importante, eu me sinta segura, eu me sinta amada. E é sobre isso, é sobre a gente amar quem os nossos filhos são e decidiram ser. E não sobre quem a gente gostaria que eles fossem. E isso é um aprendizado que a gente vai, ter que ter a vida toda. Porque ainda mais no mundo que a gente está hoje, infinitas possibilidades nas profissões também. De tanta coisa nova, diferente que tem acontecido no mundo do trabalho. Então, o recado que eu queria deixar para... Se você curtiu esse conteúdo, se alguma coisa fez sentido, já quero pedir para você compartilhar com uma amiga sua, enfim, ou com a sua mãe, seja com a sua tia, com a sua madrinha, com os seus filhos. Compartilha. Vamos trabalhar muito. A gente precisa trabalhar isso muito na gente, né? Quando a mensagem é ruim, parece que as pessoas têm uma facilidade incrível, né? De mandar, de espalhar. E quando a mensagem é boa, quando a mensagem é legal, quando a mensagem te remete a alguma coisa legal mesmo, boa, sabe? Interessante, de reflexão, a gente guarda só pra gente. É como se só a gente precisasse ouvir. Então vamos compartilhar, manda esse podcast aí pra quem você acredita que vai ajudar essa pessoa, que vai, sei lá, você lembrou de uma coisa legal, tô mandando aqui pra você, ver o que você acha. É muito importante a gente fazer isso. Que seja para uma pessoa, né? Você já está fazendo algo diferente, que a maioria não compartilha. E é sobre isso, né? Sobre essa experiência incrível de ser mãe e de estar sempre aprendendo e reaprendendo. Mas hoje eu busco isso com muito mais leveza, com muito mais essência, com muito mais permissão de deixar a minha filha ser quem ela verdadeiramente quer ser. E olhando isso com os olhos de mãe mesmo, sabe? Um amor incondicional. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Sendo Mãe, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Pode enviar também um WhatsApp para DDD 22 99 222 1003. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse o fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.